Meus irmãos, a paz do Senhor. Para mim é um grande prazer estar aqui junto com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus, e nessa sequência temos estudado a primeira carta do tão amado apóstolo Pedro, e hoje chegamos aqui no capítulo 3, a partir do versículo 19. O texto tem sido motivo de grandes debates no nosso meio evangélico, e quando eu falo debate, eu falo colocar um assunto à mesa para poder ser analisado, discutido, porque está claro, nós que examinamos a Escritura Sagrada, que é um dos textos mais difíceis de entendermos de toda a Bíblia. Mas aqui estamos para poder estudar juntos a palavra do nosso Deus, e chegamos aqui no capítulo 3, no versículo 19. Quando Pedro prossegue trazendo doutrina para nós, dizendo, no qual também ele está fazendo referência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no qual também foi. Ele está dizendo que Jesus Cristo foi e pregou aos espíritos em prisão. A Bíblia é um todo, é uma unidade perfeita. Não há contradição no rolo sagrado, nas sagradas letras. São mais de 31 mil versículos. E precisamos entender que a revelação de Deus, a Escritura Sagrada, a sua bendita e preciosa palavra, é progressiva. Deus tem algo para falar e ele falou por intermédio do cano sagrado, da vara de medir, que é o nosso manual, a nossa bússola, regra de fé e prática para nós que cremos em Cristo de todo o coração. E está claro biblicamente que depois da morte segue-se o juízo. A oportunidade de vir para Cristo, ser alcançado pela graça de Deus mediante a fé, enquanto nós, seres humanos, os dois gêneros, homens e mulheres, estivermos vivos. Depois da morte, o nosso destino estará selado. Então, quando Pedro faz essa colocação, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, essa expressão, esse verbo pregou, fica bem claro que é proclamou. Ele proclama. O que ele proclamou? A sua vitória. A Bíblia, em outra parte, deixa claro que existe anjos decaídos, aqueles anjos que não guardaram o seu primeiro estado junto de Deus, mas junto com Lúcifer se rebelaram. Eles estão em prisões eternas até o dia do juízo. Então, está aqui muito coerente, há uma coerência em entender que em algum momento, entre a morte, a ressurreição e os 40 dias depois da ressurreição, a ascensão de Cristo acontecera lá no Monte das Oliveiras, em algum momento desse período, a ressurreição ali no primeiro dia da semana, no domingo, depois de Jesus ter estado morto 3 dias bíblico, não fora um período de 72 horas, era uma outra cultura. Os dias eram ali contados de um pôr do sol até o outro pôr do sol,
ele passa 3 dias bíblico morto, uma parte da sexta-feira, todo sábado e uma pequena parte do domingo, primeiro dia da semana. Ele ressurge aí pela manhã, no primeiro dia da semana, e ele passa 40 dias aqui dando instruções ainda aos discípulos. O Jesus ressurreto. A sua ressurreição foi física, porém não havia mais as mesmas limitações que antes. Ele agora estava em um corpo glorificado a partir do seu corpo, um corpo glorificado. Estava lá preservado as aberturas que fora feita nas suas mãos, no seu punho, nos seus pés, e a lança que ali o atravessou, atingindo, como diz a Escritura Sagrada, que saiu água e sangue. A água ali é uma substância sorosa, atingiu o pericárdio, para que saísse então essa substância sorosa, que a Bíblia chama de água. Ele então poderia ser tocado. Ele passa, depois de ressurreto, 40 dias aqui ainda, dando instruções aos seus discípulos, e depois, então, os 40 dias, ele é assunto ao céu, lá no Monte das Oliveiras. Nesse período, o que nós vemos coerência, em algum momento, ele, então, proclama aos anjos decaídos a sua vitória. É o que nós aqui entendemos nesse texto. É claro que sabemos que até mesmo dentro da Assembleia de Deus, alguns acreditam que ele foi até a região dos Espíritos e lá no seio de Abraão ele proclama a sua vitória para aqueles que lá estavam, os salvos do Antigo Testamento, mas dentro do contexto que nós vamos observando aqui, quando caminharmos para o próximo versículo, fica bem claro que aqui está falando de espíritos maus. Então, alguns espíritos desobedientes. Observe que ele não fala espírito de seres humanos. Ele diz, pregou aos espíritos em prisão. Então, vejo coerência que tenha pregado aos espíritos maus, aos anjos decaídos. Ele prossegue ainda, dentro desse mesmo registro, os quais em outro tempo foram rebeldes. Ele fala da rebeldia desses espíritos. Quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. Ele toca aqui no assunto da paciência de Deus. O nosso Deus, irmãos, ele é um Deus paciente, mas a sua paciência tem um limite. Ficou bem claro nessa ocasião que ele aqui menciona, elenca, na época de Noé, que eles tiveram ali um período de aproximadamente 100 anos, 100 a 120 anos, mas fazendo uma análise, ali encontramos um período de 100 anos para arrepender-se, e eles não se arrependeram. E as águas do dilúvio vieram, e somente Noé e sua família, ao todo 8 almas foram salvas. Antes do juízo de Deus, Deus deu oportunidade. Deus sempre dá oportunidade antes de derramar juízo. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo. Ele então, Pedro, faz alusão ao batismo nas águas. Ele menciona o dilúvio, que fala sobre águas que
condenaram os desobedientes e águas que fizeram boiar a arca, salvando Noé e sua família. É importante entendermos que as águas do dilúvio, dentro aqui da doutrina trazida pelo nosso tão amado apóstolo Pedro, para a igreja do primeiro século e para nós, aponta para o batismo nas águas, que para nós, dentro da Assembleia de Deus, é uma das ordenanças bíblicas para nós. Temos duas ordenanças, a ceia do Senhor e o batismo nas águas. O batismo nas águas é um simbolismo. Aponta para a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também nós, ao passarmos pelas águas batismais, deixa bem claro, nós deixamos claro de forma pública o que aconteceu conosco. Nós morremos e ressurgimos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fomos imergidos e quando somos emergidos, quando levantamos, aponta aí de uma forma simbólica para um viver em novidade de vida. Ressurgimos, morremos quando somos imersos. E ao ser emergido, erguido das águas batismais, fala de sermos então ressuscitados com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para uma nova vida. Observe que o batismo nas águas é para o regenerado, para aquele que já abraçou a causa do cristianismo. Então, é símbolo de algo que já aconteceu. Quando nós, depois de entendermos com clareza o plano bendito de salvação, o Evangelho, sendo ferido pelo Evangelho, abraçamos a causa, nesse dia nós passamos pelo ato do novo nascimento, a regeneração, fomos inseridos ao corpo de Cristo, adentramos em um processo de santificação e fomos justificados. Quando cremos, a justiça de Cristo nos fora imputada. Algum tempo depois de passarmos pelo discipulado, por todo o processo preparatório para entendermos as doutrinas fundamentais da nossa fé, é que então vamos descer as águas batismais. Então as águas batismais é um símbolo da obra que já fora feito em cada um de nós que cremos em Cristo de todo o coração. Somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. A nossa salvação está garantida na obra vicária, quando Jesus deu a vida em nosso lugar. A nossa salvação está garantida pela morte expiatória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele morreu para nos salvar e ressurgiu dentre os mortos para a nossa justificação. Batismo não do despojamento da imundície, da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Houve uma mudança completa, total, em nossa vida, de dentro para fora. Nosso coração, nossa consciência, a nossa natureza foi mudada. E agora, tendo uma nova natureza dada pelo próprio Deus, a vida de Deus em nós, os nossos desejos são para o nosso Deus, para agradá-lo. Desejamos a sua palavra, tomamos tempo com o rolo sagrado, debruçamos horas a fio, dias a dias, buscando entendimento para tornar a verdade bíblica realidade em nossa própria vida.
pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado. Observe como Pedro, ele vai reiterar o que ele já aludiu no versículo 19 e fundamenta, reforça a verdade que ele proclama a sua vitória na esfera espiritual. Quando Pedro, ele retoma o assunto dizendo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado, ele sujeitou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os anjos e as autoridades e as potências. Ele, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o Criador. Tudo foi feito por ele e para ele. E sem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nada fora feito. Porque ele, como o Criador, o eterno Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, todas as autoridades, seja nos céus, as potestades aí do ar e as autoridades constituídas aqui no planeta Terra estão sujeitas a ele. Amados, chegamos aqui ao término de mais uma exposição aqui nessa carta tão preciosa. Que Deus vos abençoe, os dê um dia extremamente produtivo. Deus me dando vida até lá, querendo o nosso amado e bondoso Deus. No próximo encontro, expondo aqui essa preciosa carta, falaremos a partir então do capítulo 4. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Obrigado, meu Senhor, por essa grande oportunidade de aqui poder estar compartilhando do teu amor, da tua bondade e da tua palavra. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos. Peço uma bênção especial sobre todos aqueles que aqui nas redes sociais estão pedindo oração. Estabeleça a tua vontade na vida de cada um dos que estão pedindo oração, meu Senhor amado. Te louvamos por esse dia. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Assim eu oro e lhe agradeço por tudo, em nome de Jesus.